E Memphis Depay recuou, retirou a maioria daquelas pedidas absurdas. E a renovação do contrato dele com o Corinthians só depende da aprovação nos exames médicos. Bora começar do começo? Por volta das 3 da manhã dessa terça-feira, o Memphis desembarcou no aeroporto de Guarulhos. Foi pro hotel, onde descansou e no início da tarde se reapresentou no Corinthians para a realização de exames médicos que foram feitos em um hospital. Importante registrar que nesse meio tempo, ele e seus representantes retiraram pedidas astronômicas e que poderiam inviabilizar o acordo. Nos últimos dias, o Memphis Depay, por exemplo, exigiu 10% de reajuste em seu salário e nos direitos de imagem. Ele também cobrava 20% de cada prêmio de título. O Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro, 20% da receita que a CBF paga ficaria para ele. Essa pedida também foi retirada. Houve uma série de outras adaptações. O que dá para dizer é que no final da tarde dessa terça-feira, entre Memphis e a diretoria do Corinthians, existe um acordo para a celebração de um novo contrato por 2 temporadas. Salário de R$2 milhões por mês, sem pagamento de novos bônus, mas com a quitação daqueles bônus atrasados que totalizam cerca de R$45 milhões. Resta saber como é que vai se dar o resultado do exame. Há dentro do Corinthians a preocupação em relação ao estado do joelho esquerdo do Memphis Depay, aquele mesmo que havia passado por uma cirurgia em 2019 e que teve um agravamento da lesão na temporada passada pelo Corinthians. Antes de encerrar o noticiário, só contar que Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, criticou publicamente o Corinthians pela renovação do contrato do Memphis. Abre aspas pro dirigente, que cobra R$18 milhões pela venda do Cuiabá. Eles, Corinthians, continuam vivendo como se não estivessem devendo e não pagando. A CNRD falou em pelo menos 6 meses sem poder contratar. O transfer ban foi aplicado em 17 de julho. Espero que a CNRD cumpra o que ela mesma escreveu. E você? Tá de que lado nessa história? Com o Corinthians ou com o presidente do Cuiabá? Já usa o espaço para comentário e registre sua opinião. Vamos embora falar do Corinthians. A bomba, hein? Em primeira mão, já até soltei já no Twitter da vida e soltei também no Instagram para ninguém depois querer levar na mão grande a informação exclusiva que é desse canal. O Corinthians falou para mim, em off, grandes fontes do Corinthians, que o Memphis retirou todas as cláusulas, tá? A maioria, né? A maioria, mais de 90% das cláusulas, aceitou retirar para assinar contrato com o Corinthians. É exclusivo, eu vou te explicar tudo isso. Olha só, o Corinthians me alega nos bastidores que o Memphis aceitou retirar a maioria das cláusulas que eram consideradas abusivas pelo clube para assinar com o Corinthians, e ele aceitou ficar com os R$2 milhões de salário, mais, né, a dívida parcelada de 43 milhões em 4 prestações, em 4 vezes, que eu também trouxe com exclusividade para vocês, né, que vai ser paga no início de 2028, meio de 2028, início de 29 e meio de 29, as 4 prestações. Eu trouxe com exclusividade aqui no pós-jogo também. Tudo aqui é exclusivo na temperatura certa. As cláusulas que eu trouxe também com exclusividade, né, principalmente aquela do Mundial, que ele aceitou retirar, né, receber, né, uma bonificação, premiação de um Mundial que nem ele ia disputar, e outras cláusulas. Agora, isso o Corinthians me alega, depois de uma reunião hoje por vídeo entre Osmar Stabile, entre Marcelo Paes. O Marcelo Paes não estava no Parque São Jorge, Marcelo Paes do CT Joaquim Grava, né, meio que convenceu, né, muito o Osmar Stabile a assinar. Assinar não, porque ainda não houve assinatura, né, depende dos exames, a aceitar, né, também, né, algumas coisas que o Memphis pediu, e o Osmar do Parque São Jorge e o staff do Memphis também participando em videoconferência. Ali o Memphis prometeu que a maioria das cláusulas, né, seriam retiradas, e eles começaram a pontuar as cláusulas. Ficaram algumas, tá? Que nós vamos descobrir no dia a dia, caso ele passe nos exames médicos. É bom lembrar uma coisa, tá? Torcedor que sabe que aqui nunca teve variação de informação, nunca teve crava-crava, crava-descrava, crava-descrava, crava-descrava. Aqui a gente não trabalha assim, a gente não faz o público de bobo. Aqui não teve se assina, não assina, assinou, 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 não assinou, ou assinou 10 vezes. Aqui é informação na temperatura certa. Então é bom lembrar vocês que ele precisa ser aprovado nos exames médicos. Ele já foi a uma clínica em São Paulo realizar os exames cardiológicos, com o monitoramento e a orientação do Corinthians, e depois, claro, vai fazer todos os testes, né, enfim, joelho, tudo os exames físicos, para saber como é que ele voltou dessas férias. Passando nos exames médicos, Memphis será jogador do Corinthians por mais 2 anos. É exclusivo para vocês, tá? Essa informação é exclusiva, que o Memphis, ele já recuou e retirou muitas cláusulas que eram consideradas abusivas para assinar
com o Corinthians. Né, minha fonte me passou aqui muitas, né, dessas cláusulas, tá? Muitas dessas cláusulas, e eu anotei a maioria, né? Primeiro, uma cláusula Rojas, né, que era chamado já no Parque São Jorge, se o Corinthians atrasar um dia da dívida, a dívida de 44 voltaria para 77, com um acréscimo de 10% de multa e juros aí de 1% ao mês, tá? Aquela do Super Mundial, né, que nós já passamos para vocês aqui, tá bom? O marketing, né, além do salário, que ele receberia 14 milhões de premiação de marketing, né, por 2 anos de ação. Essa daqui, quando eu perguntei, houve, né, um silêncio da fonte em relação a isso, hein? Eu vou ficar em cima dessa cláusula aqui. Aqueles 250 mil, quase 250, 300 mil de auxílio moradia, enfim, um camarote para ele, 2 datas na Arena, enfim, para fazer um Amigos do Memphis, com não sei o que lá, premiações da Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, Mundial, Super Mundial, né, e só por participar, inclusive, né, enfim, agora é a gente aguardar, né, para ver, né, quando a gente tiver acesso a esse contrato, se realmente o Memphis retirou tudo como o Corinthians alega, ou o Corinthians simplesmente está falando isso para renovar e, enfim, anunciar logo, e porque o Osmar ia ter que ceder pressão de um lado. Né, a cúpula dele do Parque São Jorge não queria, né, o diretor jurídico dele não queria, o diretor jurídico talvez nem permaneça no cargo, tá, porque o Pedro Soares está relutante em assinar essa renovação do Memphis, porque ele tem pretensões políticas no futuro no clube, e ele teme depois que esse contrato aí, né, vai vazar com certeza, a gente vai conseguir as informações, porque sabe que é assim, no futebol é assim, não tem jeito. E aí depois, né, se for um contrato lesivo ao clube, o nome dele vai estar ali. Agora, se o Memphis realmente retirou, como o Corinthians me alega nos bastidores, o Pedro Soares talvez possa assinar. Se é verdade realmente que ele retirou, tudo certo, o Pedro Soares deve assinar. Se não, meu amigo, ele vai pular fora. Então, quer dizer, o que isso quer dizer? Preste bem atenção, informação na temperatura certa. Se nos próximos dias o Pedro Soares entregar o cargo, já é um sinal, né, que essa história de que ele retirou essas cláusulas pode ser uma conversa do Corinthians para realmente renovar e ceder a pressão também da torcida, enfim, faz tudo parte do jogo, cada um pressiona. Alguma parte da torcida pressiona para renovar, uma parte da organizada pressiona para renovar, outra parte da organizada pressiona para não renovar, o Parque São Jorge pressiona para não renovar, o Marcelo Paes pressiona para renovar, enfim, o Osmar ia ter que ceder a pressão de alguém nessa, ele estava no meio de tudo isso, né? Então nós vamos aguardar, espero que não seja só, né, uma conversa para aceitar aí a pressão daqueles que queriam a renovação. Agora, se o Memphis realmente retirou todas as cláusulas, pô, maravilha. Se ele tirou 90% das cláusulas, poxa, interessante, né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação com o passar do tempo, mas há um racha. Na questão, Marcelo Paes convenceu o Osmar, tá, a fechar esse contrato com o Memphis, né? Tem muito dedo aí do Marcelo Paes, né, nessa renovação, a gente, né, tem que falar isso, às vezes sou crítico ao Marcelo Paes, mas eu sei que tem muita influência dele nessa renovação, tá certo? E ele foi submetido aos exames médicos porque ele, segundo o Corinthians, ele retirou as cláusulas, a maioria delas. Então, meu amigo, agora é a gente aguardar para ver, né, o que vai acontecer, se ele vai passar nos exames médicos e vai assinar com o Corinthians por 2 anos, salário de 2 milhões e a dívida ali diluída, né, e repartida em 4 prestações. A informação é aqui exclusiva em primeira mão para você. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.